essa é uma resposta, né? A gente às vezes vem para a igreja, vê um povo tribulado, precisando de uma resposta. Deixa em casa os problemas, entrega tudo na mão de Deus, faça seu culto em particular para Ele. Às vezes eles olham para a gente e dizem, é só isso que ela vem trazer para mim. Só uma musiquinha, um negocinho, se levantou, tocou um pandeirinho. Eu quero mais. Eu não quero vocês não. Eu quero mais intimidade. Eu quero mais agradecimento. Por isso, Pai, nessa noite, Senhor, estamos aqui, ó Deus, reunidos e unidos na tua casa, na casa de oração. Pedimos, ó Deus, uma resposta, esperando de ti, ó Pai, porque a tua palavra já está aqui. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse dia e já entoamos louvores, engrandecendo o teu nome, porque tu és fiel, tu és grande, a tua glória sobre nós é eterna. Por isso, ó Deus, queremos e buscamos a tua palavra no nome santo de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, cuida desse pastor, ó Deus, nosso pastor que está renovado, está blindado. Ele veio trazer uma pequena palavra tua, ó Pai, uma reflexão, uma resposta, uma alternativa para você melhorar e edificar mais a sua fé. Por isso, ó Deus, eu te peço, Jesus, traz proteção para a família dele, proteção espiritual, Senhor. Desce teu bálsamo na sua parentela, de longe, de perto, ó Deus. Ó meu Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos na tua casa e engrandecemos teu grande nome, no nome santo de Jesus. Já te agradecemos. E a igreja diz: amém. Amém. Amado Senhor. Amém. Salmo 49. Hoje é ceia. Salmo número 49. Queimou ontem. Não vou gastar mais. Salmo 49, querido. Glória a Jesus. Deus é fiel. Deus é bom. Mais uma ceia para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. É um salmo do estilo de Coré, que Deus restaurou, né? Esse estilo de Coré, porque Coré foi um rebelde que morreu, um dos 250 rebeldes do deserto. E foram os filhos dele que comporam esse salmo. Ouve isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os ouvidos para ouvir uma parábola. Decifrarei meu enigma na harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda, ou riqueza na sua vida, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, ou pagar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam os outros seus bens. E seu pensamento interior é que sua casa será perpétua, e sua habitação de geração em geração. Dão as suas terras ao seu próprio nome. Todavia, o homem que está em honra
não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura. Contudo, sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles amanhã. Sua formosura se consumirá na sepultura, que será sua habitação. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, não levará nada consigo, nem sua glória o acompanhará. Embora na sua vida ele se considere feliz e os homens o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, ele nunca verá luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Quem diz amém? Amém. Senta aqui. Glória a Jesus. Ontem foi uma bênção, não é? Desde o ciclo de oração. Foi uma bênção. Vou pegar um negócio aqui para mostrar para o irmão. E além do ciclo de oração, com um aquecimento. Era doido, né? Marcelino se formou em teologia, glória a Deus. Eu sou formado em teologia pela Renascer, né? A minha carteirinha aqui. Renascer, Instituto Renascer. A igreja não, é o Instituto Renascer, tem os pregadores, prega muita gente, Napoleão Falcão e tudo mais. Minha carteira está pagada porque esse aqui é de 2022. Eu tenho que refazer ela aqui. Menino, eu fui tão percebido, você não faz ideia. Eu tive que tirar a minha carteira assim, ó, na Lima, porque eu sou um chiqueiro, já dinheiro não fui pro meu lado. Eu tive quase que esfregar na cara dos obreiros, mas eu sou pastor, eu sou formado, eu sou de Acapulco, em cura de goela abaixo. Esse anel de teologia, o senhor já está no seu? Esse meu anel aqui, ó, Deus revelou uma irmã, olhou pro meu dedo assim, ela disse: Erivaldo, irmã Adriana, Deus me mostra um anel com uma pedrinha rosa. Eu disse: que conversa é essa? Que pedrinha rosa? Terra seca, né? Deus me mostra uma pedrinha rosa no meu dedo direito. A Adriana é vaso, né? Aí eu disse: conversa é essa? Que anel rosa é essa aí? Aí ela disse: eu não sei se tu vai casar. Eu estava solteiro. Eu não sei se tu vai casar, mas Deus mostra um anel. Eu falei: oxi, rosa, pedrinha aqui. Que conversa é essa? Ela não sei se é formatura. Deve ser. Eu não sabia que cada formatura, cada diploma, a pedra do anel é diferente. Em direito, a pedrinha é rosa. E eu queria me formar em direito, né? Porque ia ser um juiz criminalista. Eu queria um anelzão com a pedrinha rosa. E safira não, esmeralda. Aí, gente, ontem lá no culto, aqui na minha carteira da convenção, quando eu estava no ministério, eu entrei na convenção, foi a CAW lá de São Lourenço. Aqui é a carteira da convenção, minha carteira. Eu guardo porque é um documento, eu não posso perder não. E ontem, gente, desde o ciclo de oração e ontem, isso aqui foi um renovo de Deus. Quem crê? Eu deu uma renovada no meu ministério ontem. Desde o ciclo de oração, eu estava batucando e sentindo meu corpo dançar. Deus revelou a minha esposa que estava cortando o laço, fechando sepultura. E aí Deus confirmou ali em Rebeca. Ela não veio hoje aqui, né? Mas Deus confirmou. Rebeca voltou ontem para Jesus e foi. Glória a Deus! Glória a Jesus! E que ciclo de oração tremendo foi ontem, né? E à noite foi aquele poder, né? Aleluia! E eu estou mostrando isso aqui. Eu só uso o meu anel de teologia quando é ceia. Em Santa Ceia eu boto o anel desde lá quando eu estava no meu ministério. Eu disse: eu vou para a ceia. Eu não sei se vou pregar, mas se tiver oportunidade eu vou falar. Aí Marcelo me dá aqui, a gente vai trazer a meditação. Eu quero louvar ao nosso Deus pelo renovo de ontem. Selou, eu disse a minha esposa: Jesus amarrou a obra ontem. Aleluia, glória a Jesus. Aquele ânimo de igreja, estava no Pentecoste, porque eu estava desanimado. Ela sabe, estava querendo saber de igreja, frustrado, não quer saber mais nada.
Aí Jesus foi dando sonhos para ela, para os irmãos. Eu debaixo de caminhão, eu morto. Abandona, larga, deixa. Olha o que está me esperando. Vai. Mas isso é bom e dá um renovo. E como foi a palavra de ontem, é sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo. Verdadeiramente você faz a obra. Lá no entra, Senhor, sem pé. Verdadeiramente você faz a obra. E há um preço por isso. Retaliação do demônio, luta aqui, luta ali, para você desistir. Você pensa que tem a ajuda dos crentes, os próprios irmãos viram as costas, sem ter ajuda de ninguém. Aí você assim, que porque eu deixei, eu vou ver isso aqui, vou nada, vou tentar voltar para melhor. Volta nada. Glória a Deus que Jesus não deixa. Aleluia. Segura, Glória a Jesus. e a gente fica firme e ele dá uma injeção de renovo. Glória! E ontem à tarde foi aquela injeção. E eu disse, eu estou sentindo algo tão bom de Deus, desde sexta-feira. Que negócio bom, que negócio bom. E Deus fechou ontem, né? Agora é para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu me formou na teologia, na bacharel de teologia. Eu dei curso de teologia lá na minha igreja, lá em Vila Holanda, mas não deu nada, os tentativos lá, até lugar pro diabo. Tenho a bacharel de teologia, capelania evangélica, psicologia pastoral para entender as mentes perturbadas do povo. Juiz de paz eclesiástico, eu disse a Heraldo, eu vou dar um casamento, eu vou lhe casar aqui, eu vou lhe casar. Vou lhe casar. A formação pastoral para poder formar obreiros e a formação de obreiros. Eu já disse a Heraldo, separa as irmãs, para dar curso de obreiro, formar as irmãs, irmã Lani, que é dirigente, formar obreira, as irmãs de comissão, os irmãos que estão aqui, formar obreiro. Eu disse, não paga nada não, cara, faz de graça, não é? E outras igrejas vão pagar, não está de graça não. Mas aqui está de graça, faz de graça. Tem outro teólogo aqui, ó. Tem logo 2, vai para aí. Dá glória para Jesus. Agora tu vai para o céu se tu quiser. Conhecimento tem, né? Estudo tem, para não ser um crente bitolado. Para você aprender. A não ser que não queira. Olha como Deus quer fazer essa obra crescer. Desde formar obreira e dar o diploma de obreiro da casa de oração. Ela já é também. E você tem a carteirinha de obreiro. O que é que você na sua igreja? Minha função é essa, minha carteirinha, eu sou assim, trabalho assim. E tome peso, tome carne. Faz aí a obra. Mas aí tem que saber quem está querendo ser obreiro na casa do Senhor. É só para cantar na comissão, tá aqui, pular e voltar não. Tem que trabalhar. Quem é a dirigente? Uma dirigente da campanha evangelizadora. Quem aqui gosta de evangelizar? Eu amo evangelizar. Pronto, vai ser dirigente. Aí já tem aqui, ó, curso para dirigir um evangelismo. Você vai aprender tudo direitinho. Formou. Aí agora está preparado. E agora racha aí quem gosta de evangelizar. Olha que coisa linda. Já vai ter um obreiro, né? Para evangelizar. Alguém para dirigir visita no lar, visitar os lares, tem que ter alguém capacitado, tem que poder entrar na casa do outro não. Tem gente que sai de 10, 11 horas da noite, incomodando os irmãos. É estranho, galera. O irmão pensa que a casa do irmão é a casa dele. Fica lá, não, porque Jesus está aqui, Jesus está por lá. Obreiros para capacitar, para visitar o hospital e ali dar uma palavra, e assim vai, né? Então tem tudo isso aqui para poder trabalhar para a obra crescer. Não depende de mim, não depende nem de Jesus, depende da sua vontade, não é? E aí, então eu estou mostrando isso aqui só para agradecer, porque ontem Jesus selou, me deu um ânimo para a igreja, estava muito borocochô, estava muito desanimado, mas o Senhor não quer não, Ele quer animado para a gente agora misturar com aleluia. O texto base aqui, olha, é o verso 6, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir seu irmão ou pagar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma deles é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Esse salmo fala daqueles que vão se apoiar na riqueza e vão morrer como os animais, sem nenhum entendimento, sem nenhum conhecimento, e vão perecer.
Eu vou tentar aqui tem 5 minutos, para você saber o que Jesus passou, um relato de médico, hoje é ceia. E Cristo pagou o preço da nossa redenção. Ninguém pode remir a alma de outra pessoa, porque a redenção aqui é um preço pago para libertar e resgatar. E não tinha homem algum que pudesse pagar, porque todos diante de Deus são pecadores e condenados. E não tinha um sequer para pagar o preço. Então o salmista disse que a redenção, o resgate, o livramento de uma alma é caríssima e não tem dinheiro algum para pagar, para livrar aquela pessoa de tal condenação. Quem entendeu? Amém. Aleluia. Como Jesus morreu, você vai entender um pouquinho aqui sobre a crucificação pelo relato do médico. Isso aqui foi tremendo, eu chorei muito. Quando eu mostrei a minha esposa, ela chorou muito. A mais extrema, cruel e angustiante forma de punição, diz o doutor Pierre Barbet, o cirurgião do Hospital Saint-Joseph de Paris, médico francês. No livro A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, onde ele descreveu de forma médica como o Senhor Jesus ele morreu. Então, a descrição da morte de Jesus está presente nos 4 evangélicos canônicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas, eles falam sobre a morte do Senhor. E existem também outras fontes históricas que relatam como Jesus morreu. Sabe o que quer dizer? Não só a Bíblia relata, há fontes históricas sobre a morte de Jesus. Isso aqui derruba qualquer ateu e qualquer aqueles que vão contradizer a Bíblia. Deus é sábio, deixou tudo registrado. Dê glória para Jesus. Estima-se que a crucificação de Jesus tenha acontecido entre os anos 30 depois de Cristo a 33 depois de Cristo. Preste atenção, viu? A pedido dos judeus, ele foi levado a Pôncio Pilatos para receber uma sentença de morte. Esse episódio também é chamado de Paixão de Cristo, aspecto central da teologia cristã, como nós cremos nisso, e inclui a doutrina da salvação e da expiação dos pecados da humanidade. Nós cremos que ele morreu por todos nós. A crucificação de Jesus é um evento firmemente estabelecido na história, confirmado pela múltipla atestação de autores cristãos e não cristãos, que escreveram o mesmo conteúdo em momentos distintos e sem terem se encontrado. Isso aqui é uma base teologia, isso aqui, viu? 40 escritores escreveram, baseado pelo Espírito Santo, sobre a história de Cristo. Nunca se conheceram, mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Falam aqui, falam ali. Eles nunca se viram e falaram a mesma história. Dê glória para Jesus. Uma das primeiras atestações da morte de Jesus, escrita por uma pagã, é a carta de Mara Bexarapion, dirigida ao seu filho. Provavelmente a carta é de 73 depois de Cristo. Nela há referências às injustiças cometidas contra 3 sábios: Sócrates, Pitágoras e o sábio rei dos judeus. Uma pagã escreveu a respeito de Jesus. Aleluia. Contemporaneamente, o historiador Mikitiuk publicou um artigo condensando as informações sobre a vida de Jesus, contidas nas principais fontes pagãs judaicas, como a Cabala. Quem conhece a Cabala é uma raiz dos judeus religiosos que tem muito misticismo. Tem muita igreja que acredita na Cabala. Por isso que é bom você aprender, que eu não vou citar isso aqui, porque é perder tempo, mas a Cabala é uma heresia terrível que os judeus acreditam e distorce a nossa fé em Jesus. Mas até um pagão, ele também escreveu sobre Jesus. Dê glória, dê outra glória. No início do século II, Tárcio, um dos maiores historiadores romanos, em Os Anais, descreveu a perseguição que os cristãos sofreram por parte de Nero,
também afirmou que Pilatos mandou matar Jesus. Diz ele: Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa classe detestada por suas abominações. Chamados de cristãos pela população, Cristos, de quem se origina o nome, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Olha o que ele descreveu na época de Nero, testificando da realidade de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, no livro dele Antiguidades Judaicas, também afirmou a morte de Jesus sobre Pôncio Pilatos e a obra de 93 depois de Cristo, o ano 93. Ele diz uma frase: vivia naquele tempo Jesus, um homem sábio. Olha como ele descreve Jesus, um homem sábio. Ele atraiu para junto de si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou a cruz, Joséfo registrou a morte do Senhor. Até mesmo o Talmud babilônico aborda o tema de como Jesus morreu por crucificação. Na véspera da Páscoa, está lá o Talmud, Yeshua foi pendurado por 40 dias antes da execução. Um mensageiro apareceu e exclamou: ele seguirá sendo apedrejado, pois ele praticou a bruxaria e levou Israel para a apostasia. Quem puder dizer algo em sua defesa, que se apresente e o defenda. Como desde então ninguém se apresentou em sua defesa, ele foi pendurado à véspera da Páscoa. Como ele diz que Jesus era bruxo, mas relata que ele foi pendurado na cruz. Satanás cai por terra. Você sabia que o diabo cai por terra isso aqui? O relato aqui apostólico da crucificação, mesmo os 4 evangelhos, são provas históricas de que Jesus de Nazaré realmente existiu e foi crucificado. Ele descreveu a morte de Jesus em períodos distintos e escreveu os seus evangelhos sem se consultarem. Mateus escreveu uma época, Marcos em outra, Lucas, que foi um grego, se converteu, registrou a história de Jesus, e João, o apóstolo, direto de Cristo, relatou alguns fatos do ministério do Senhor. Lucas nem mesmo foi apóstolo, nada presenciou, mas ouviu a descrição de Paulo de Tarso, que se tornou apóstolo tardamente, e também nada havia presenciado. Você sabia que Paulo, quando se converteu, havia 60 anos depois da morte de Jesus? 60 anos depois, Paulo teve encontro com o Mestre. 13 anos depois, ele se tornou um apóstolo. Foi 13 anos de preparação. Paulo nunca viu Jesus, Paulo não sabia como era Jesus, mas os discípulos, levando o evangelho, aí ele descobriu, aí prendia os cristãos, matava, até no caminho de Damasco. 60 anos depois, ele teve encontro com Jesus. Aí caiu por terra, né? Oh, glória a Deus, grande é o nome de Jesus. Marcos, igualmente, e lembrando, Lucas foi evangelizado por Paulo, que Paulo foi pregador dos gentios. E Paulo ganhou Lucas para Jesus. E sendo médico, Lucas, se você ler o evangelho de Jesus segundo Lucas, vai ver muitos milagres, porque Lucas era médico. E ele tentava compreender pela medicina como é que era aquilo. E muitos milagres de cura registrados no evangelho segundo Lucas. Marcos, igualmente, não foi apóstolo, mas ouviu os relatos diretamente de Pedro. Pedro evangelizou São Marcos. Marcos não viu Jesus. Tanto é que Marcos foi acompanhado por Paulo. E Paulo, em certo tempo aqui em Atos, mandou Marcos voltar, porque era inexperiente e ia atrapalhar a obra missionária. Mas lá na frente, Paulo manda chamar Marcos. Ele fala a Timóteo: traz Marcos, aleluia. Marcos agora é crente. Marcos agora é maduro no Evangelho. Mas Marcos não conheceu Jesus. Mas Marcos escreveu tudo que o Mestre fez. O relato dos apóstolos e dos varões apostólicos coincide e confirma o mesmo fato, o que constitui prova histórica: Jesus existiu. O instituto deste artigo é fazer uma descrição do que aconteceu fisiologicamente do corpo de Jesus ao longo de todas as suas horas de sofrimento.
Às 21 horas, Jesus ora lá no Monte das Oliveiras. Às 22 horas, Jesus entra em agonia e sua sangue. Nas 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas, o traidor. À meia-noite, Jesus é preso lá no Monte das Oliveiras. À 1h da manhã, Jesus é conduzido a Anás. Às 2h da manhã, Jesus é entregue a Caifás. Às 3h da manhã, Jesus é negado por Pedro. Às 4h da manhã, Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio. Às 5 da manhã, Jesus é conduzido a Pilatos. Às 6 da manhã, Jesus é desprezado por Herodes. Às 7 da manhã, Jesus é devolvido a Pilatos. Às 8 da manhã, Jesus é preferido a Barrabás. Às 9 da manhã, Jesus é flagelado. Às 10 horas da manhã, Jesus é coroado de espinho. Às 11 horas da manhã, Jesus beija a cruz e a carrega. Às 12 horas, Jesus é despojado de suas vestes e pregado na cruz. Às 1 hora da manhã, às 13 horas da tarde, Jesus perdoa o bom ladrão. Às 2 horas da tarde, Jesus entrega a sua mãe a João. E às 3 horas, batido que era o horário do sacrifício judaico, Jesus morre. Jesus foi crucificado no Gólgota, no lugar da caveira. Em aramaico, o Calvário, o Gólgota, é o lugar da crucificação. Tradicionalmente, os católicos consideram que esse lugar já havia sido atestado no século IV. Está dentro da atual igreja do Santo Sepulcro, no bairro cristão da Cidade Velha, que é lá em Jerusalém, lá em Israel. Quem estava presente no Calvário quando Jesus morreu? Mateus relata diversas pessoas presentes. Havia 2 ladrões que também foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Um centurião romano, posteriormente identificado como Petrônio, e alguns outros soldados. Algumas mulheres também estavam presentes, destacando-se Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. João, o autor dos evangelhos, também estava presente. Por que Jesus foi morto? Teologicamente, a tradição cristã, nós afirmamos que Jesus morreu para salvar a humanidade, que precisava ser redimida de seus pecados. Sua morte foi um ato de amor. Mas aqui, desconsiderando a explicação teológica e religiosa, Jesus foi morto por ser considerado perigoso, já que tinha apoio do povo e poderia ser uma ameaça ao poder dos judeus e dos romanos. Para nós, ele morreu para salvar a humanidade. Mas na época dele, Jesus era um perigo para Roma e os judeus. Tem que matar ele, porque ele é muito perigoso. O responsável legal pela morte de Jesus foi Pilatos. Pilatos era o prefeito da Judéia na época. Foi ele quem o sentenciou à morte por crucificação, embora esse tenha sido o pedido dos judeus. Então, por que Jesus foi sentenciado a morrer na cruz? A punição mais comum entre os judeus era o apedrejamento. Já os romanos decapitavam, queimavam, entregavam a vítima aos animais ou empalavam. Você sabe o que é empalamento? Roma imitou a Síria. O empalamento é colocar um pedaço de estaca de madeira, se for as mulheres, colocava dentro da vagina ou no ânus e saía pela boca e deixava o condenado pendurado para os bichos comerem, as aves de rapina devorarem. Se fossem homens, seriam introduzidos no reto. Então o empalamento era no reto. Enfiava, aí cravava os órgãos interiores, saía pela boca e deixava o condenado morto, pendurado até morrer. Roma imitou a Síria, só que eles aprimoraram o empalamento. Já com Jesus foi diferente. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas de todas as formas, a pior era a crucificação, reservada apenas aos principais inimigos de Roma, acusado de se rebelar contra César. Jesus morreu como rebelde. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos, os sumos sacerdotes judeus e os fariseus insinuaram que Jesus se considerava rei dos judeus. Essa acusação tinha uma dupla gravidade. Para os judeus, isso era uma blasfêmia, e para os romanos, uma afronta ao único rei, que era o imperador de Roma.
Qual cruz então crucificaram Jesus? Presta atenção. Tinha a cruz decussata, que era no formato de X. Essa cruz decussata, quem foi pendurado nela foi o apóstolo André. Por isso na Igreja Católica tem a cruz de Santo André. André foi crucificado na cruz de X. Ele ficou de braços abertos e pernas abertas. E ali ele foi crucificado. Quando ele foi pregar o Evangelho e mataram o apóstolo André dessa forma. Tinha a cruz grega, que era uma cruz quadrada, no formato de cruz. Esse é o formato de um sinal de mar de abissão. Também tinha a cruz comissata, que é no formato de T, que tem o patíbulo em cima e a madeira reta. E a cruz latina, que é a cruz mais comum que você conhece, onde provavelmente Jesus ele foi crucificado, porque toda a cruz comissata e a cruz latina colocava em cima dela o crime do condenado. Então, sobre a cabeça de Jesus, colocou ali o crime dele: Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em grego e latim e em aramaico. Então, Jesus provavelmente foi crucificado nela. E ela tinha aproximadamente 3 metros de altura. Então, não era necessário crucificar os condenados exclusivamente dessa forma. A crucificação poderia acontecer em árvores, muros e paredes. Para Roma, não interessava a forma. Tem que crucificar. Então, em árvores, parede, condenando aqueles que se rebelavam. Baseando-se no Evangelho de Mateus, acredita-se que Jesus morreu crucificado na comissata ou na latina. E aqui ambas seriam possível anexar os títulos. Sabe-se que na cruz de Jesus estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico, latim e grego. Em revelação à altura da cruz, o que também confirma a possibilidade de terem sido a comissata latina, é o fato dos soldados terem necessitado de um caniço para dar de beber a Jesus e terem usado uma lança para perfurá-lo. Preste atenção, isso aqui é história, viu? Jesus, provavelmente 3 metros de altura pendurado, usou a vara, para furar e saiu sangue misturado com água. No Evangelho de Marcos 15, 25, ele afirma que a crucificação ocorreu na hora terceira, 9 horas da manhã, e que a morte de Jesus ocorreu na hora nona, que foi a hora das 3 horas. Jesus foi pendurado de 9 da manhã e ficou até 3 horas da tarde, 6 horas de agonia até morrer. Para Colin, professor e diretor de pesquisa em o Ministério da Última Ceia, esse homem escreve: mas sabe-se que morreu no reinado de Tibério César, que durou de 14 a 37 depois de Cristo, executado por Pilatos, prefeito da Judéia, de 26 a 37 depois de Cristo. E quando Caifás era sumo sacerdote, no ano 18 até o 36 depois de Cristo, ou seja, Jesus morreu entre 26 a 36, no ano 36 depois de Cristo. Nesse intervalo de 10 anos, a maioria dos grandes especialistas bíblicos inclina-se sobretudo para 2 datas, 30 ou 33. Mas sem certezas, além disso, falta descobrir o dia do mês. Os 4 evangelhos afirmam apenas ter sido no dia antes do Shabat, ou seja, ele morreu na sexta-feira, porque sábado era o sábado judaico festivo. E como o jantar da Páscoa judaica deveria acontecer no 15º dia do primeiro mês do ano religioso judeu, significa que Jesus pode ter morrido no nosso calendário em março ou abril, no mês de Nisan ou de Abib, que é o mês religioso dos judeus. Finalmente, para responder a pergunta como Jesus morreu, o que se segue é um resumo do que está no livro do Dr. Pierre Berbetti, cirurgião do Hospital Saint-Joseph de Paris. O médico relata o que Jesus passou. Aleluia. Em Lucas 22, 44, e o seu suor tornou-se como que coágulos de sangue caindo pelo chão. O médico ele vai relatar isso aqui. Eu quero dizer isso para você dessa ceia, para você ceiar com gosto, ir para casa mais crente. Aleluia. 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 Glória ao nome de Jesus. A hematidose, para quem não sabe o que é hematidose, é um fenômeno raro, mas bem documentado. Aparece, segundo o doutor, em condições completamente especiais, a hematidose.
é uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção, de grande medo. A Bíblia diz o seguinte: Jesus diz assim: minha alma, ore comigo, minha alma está em agonia até a morte. Quando a gente lê isso sem entender, aleluia, e na visão de um doutor, Jesus está transpirando sangue lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, no lugar da prensa, esmagá-lo, aleluia, glória. Jesus está debilitado fisicamente. Ele acabou de cear, ele comeu pão, ele comeu e bebeu vinho, mas agora foi para o Monte das Oliveiras. Ele está agora debilitado, aleluia, glória ao nome de Jesus. Grande Deus. Está com um abalo moral. Tudo o que ele fez agora vai ser jogado no lixo por todos que ouviram, pelos discípulos. Ele vai ser abandonado, ele vai ser tratado como um transgressor. Ele está sentindo o desprezo e a ingratidão de todos, crentes. Segue agora uma profunda emoção. A Bíblia diz o quê? Ele está em agonia. Jesus está entrando em depressão aguda. Um medo terrível está tomando Jesus no Getsemane. O pânico da hematidose é esse abalo tão terrível e você está em pânico. Lucas exprime por agonia, o que em grego significa luta, ansiedade, angústia. Jesus está ansioso, porque agonia, ansiedade, aflição é sinônimo de ansiedade. Ele está aflito, ele sabe o que ele vai enfrentar por aquela raça humana, e ele está ansioso para isso acabar. Sabe o que ele diz, irmã Ana? Pai, passa de mim esse cálice. Aleluia. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Oh, Deus grande. Jesus está com medo pastoral. Jesus, a primeira vez, está sentindo medo. O pânico está tomando ele. Lucas exprime por agonia. Aleluia. Mas Jesus está angustiado. Isso pode desencadear a dilatação dos vasos capilares que ficam sobre a pele, que se rompem em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas de suor. A pressão, a dor foi tão grande que os vasos do Senhor começou a dilatar. Olha, eu poderia parar só nisso aqui, ó. Eu poderia parar a palavra só nisso aqui. O pânico que ele sentiu, a gente fica suando. Os vasos começou a dilatar, pastoral. E não era mais suor. O sangue começou a vazar pela pele do Senhor. Ah, eu vou evangelizar, o sol está quente. Olha como eu estou suando. Está tirando meu blush. Minha sobrancelha terrena que eu fiz. Eita Jesus, aleluia, glória a Deus. A minha escova, a minha progressiva, a minha mega ré. O bonitinho também, aí eu sou pra quente, não ficar bronzeado. Está chovendo. Ai, meu calcanhar, não sei o que. Ai, eu vou de graça, ninguém me ajuda. Mas o nosso mestre começou a transpirar sangue. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Louvado e exaltado Nesse contexto, Jesus! o sangue se mistura ao suor e se coagula na pele após a exaustão. O sangue agora está pregado na pele dele por causa da exaustão. Esta mistura de suor e de coálogos que se reúne e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra. Era da cabeça à planta do pé, o sangue escorrendo. Eu não sei se você já orou e no momento de oração seu corpo se tremeu em oração. Eu não sei se você já teve essa experiência, que eu já tive.
medo, pavor, eu sentindo presença de demônio, Iraldo, e meu corpo se debatendo. Jesus quer isso, teu sangue tem poder, até me acalmar. Aleluia. Jesus passou mais ou menos isso. O sangue começou a escorrer com o suor, nos vasos dilatados, diz o médico. Essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, que fica atingida e prejudicada em seu conjunto, e de algum modo dolorida e mais sensível para todos os golpes futuros. Olha o que o médico entendeu. O suor de sangue escorrendo fragilizou a pele de Jesus. Sabe o que é faca na manteiga? Passar faca na manteiga? Muito fácil, irmã Selma. A pele está sensível. Jesus não pode sentir nem uma lapadinha assim, triscar, que vai rasgar a pele dele. Eu quero que você entenda. Jesus já está sensível. Judas vem aí com o soldado dos judeus. Judas vem, o mestre está todo molhado de sangue e suor e fragilizado, e a pele sensível. Mas o chicote está esperando ele. Meu Deus. Uma vez preso e aguardando o julgamento de Caifás, Jesus recebeu bofetadas e socos. Jesus recebeu bofetadas e socos. Foi colocado um véu sobre a sua cabeça e cada um golpeou ali. Diz Mateus, profetiza Cristo, quem é que te bateu? E tome murro, tome bofetada. Com o corpo já completamente dolorido pela oração lá no Gólgota, no Getsemane, os tapas reboararam. Essa palavra reboarar quer dizer deixar tonto. A sua cabeça ressoava latejando. Vou repetir. Jesus recebeu bofetadas, socos, Glória a fragilizado. Deus. O corpo já dolorido. Ele ficou tonto. Jesus nunca sofreu um golpe na vida, mas agora está apanhando por mim e por você. Ficou sonso. A cabeça ressoava latejando. Cadê a mulher? Alguma mulher que já apanhou do marido? Quem apanhou aqui, marido? Ninguém apanhou? Eu já dei. Graças a Deus, ninguém apanhou. Mas se você levar um murro de um homem, a mulher nunca se iguala ao homem. Mas se você levar um murro de um homem, você vai sentir o que Jesus sentiu. Sua cabeça vai latejar. E Jesus começou a ficar zonzo de tanto apanhar antes do chicote. Meu Deus. Provavelmente neste momento ele sentiu as primeiras vertigens. Quer dizer, Jesus começou a perder o equilíbrio. Ele já entrou em vertigem. Jesus está dando assim, ó. O rosto começou a ficar cheio de hematoma na cara. Aleluia. Jesus foi apresentado diante de Pilatos com hematomas e escarros. Repetir. Jesus foi apresentado a Pilatos cheio de hematomas e a cara cheia de cuspe e escarro. Como foi entregue para ser flagelado, foi levado ao lugar chamado Pretório, onde foi desnudado. Jesus ficou nu. Entendeu? Por mim e por você ele ficou nu. Aleluia. E amarrado com os braços esticados para cima e os punhos amarrados no alto de uma coluna. Os romanos prendiam assim e Jesus nu foi levado para ser flagelado. O corpo já misturado com suor e sangue, o rosto cheio de cuspe e agora prepara o chicote. A flagelação era uma preliminar legal em toda a execução romana. A lei hebraica fixava 39 golpes. Romano não tinha limite para bater. Batia até desmaiar o condenado. O doutor ele escreve detalhadamente o sumário de Turim. Pelas análises, as marcas dos flagelos podem ser vistas em espátulas, costas, rins e também o peito. Jesus recebeu no ombro, na barriga, nas costas, no peito, pelos chicotes. Os chicotes vão até as coxas e barriga das pernas. A batata de Jesus foi rasgada. E aí, a extremidade das correias, além das balas de chumbo, contorna o membro
marca seu suco até face anterior das pernas. Chumbo, osso e um chicote de couro rasgaram o corpo do mestre. Os principais golpes, as correias deixavam lá longos riscos azuis. Quando se batia na carne, ficava a marca azulada no corpo do Senhor. E dolorida pelas milhões de pequenas hemorragias, antes que ele tinha suado lá no Gólgota, lá no Getsemane. Os soldados usavam um chicote, um açoite curto, que era o flagelo, com várias cordas de correia de couro, com bolas de ferro, ou pedacinhos de ossos nas pontas. As bolas de ferro causavam contusões e hemorragias, mas com os ossos rasgavam a pele e o tecido subcutâneo. Durante o açoite, as lacerações, os rasgões, cortavam até mesmo os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Quando o chicote batia, Marcelino rasgava a carne, o chicote puxava a carne. Aleluia, glória a Jesus. Essa era a criação das condições para perder líquidos quanto o próprio sangue no plasma. Eita Deus! Diz o doutor, estou concluindo, as balas de chumbo marcam mais, as bolinhas de ferro. Em seguida, a pele infiltrada de sangue, mais sensível e dilacerada por novos golpes. O sangue jorra, pedaços se destacam e ficam pendentes. A carne de Jesus ficou assim, ó, rasgada para fora, pendurada, diz o médico aqui, olha. Toda a face posterior não é outra causa senão a superfície vermelha, sobre a qual se destacam grandes vergões já golpeados pela cabeça. E a cabeça dele gira com sensação de vertigem, náuseas, calafrio se passa ao longo da espinha. Jesus estava preso, terra, sentindo calafrios e a carne dele sendo rasgada, para que tu e eu chegasse ao Pai. Aleluia. Glória. Após a flagelação, os soldados colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho, que era comum na região da Palestina. Foi usada o espinho Sísifos, e diz aqui que ele era a espinha de Cristo. Espinhos agudos, longos e curvos. Para quem não sabe, não é como os filmes mostram, que é uma tiara, não. Era feito uma cesta, feito um capacete cheio de espinhos agudos, quase 10 centímetros, que cravaram o couro cabeludo do Senhor, já flagelado. Na via dolorosa, primeiro encararam o manto. Jesus, o corpo todo ardido, colocou ainda o manto. Quem colocou o pano de ferida aberta, tu sabe que arde. Coloca o manto, que já estava colado a todas as feridas dele. O sangue que já havia secado voltou a escorrer em um grande calafrio que lhe percussou. O manto em cima das feridas. E ele indo para o Gólgota. Fizeram um vestido novo, um pano novo em suas próprias roupas, que logo se tingiriam de vermelho. Jesus caminhou descalço pelas ruas de um solo escabroso. Aí tu quer só andar, tu quer andar por rua que é de barro, para não sujar tua pegada, teu sapato. Mas Jesus andou rasgado pelo chão, olha, desnivelado, caindo, levantando, caindo. Glória a Deus. Ele caminhou descalço, aleluia, pisando em pedregulhos. Com frequência caiu sobre os joelhos, que em pouco tempo não era outra coisa senão uma só chaga. A cruz, o poste que ele levou aqui, olha, o pastíbulo, antes de levar, e no Gólgota, ele recebeu a flagelação e levando o patíbulo aqui nas costas, ela pesava de 30 libras, 136 quilos. Jesus levou um peso de 136 quilos. Alguns dizem que eram 150 o peso da tora nas costas. Aleluia, glória a Jesus. O caminho tinha aproximadamente meio quilômetro, Marcelino. Dava a volta de 600 metros. Finalmente ele chega ao topo, onde será crucificado. Antes de iniciar a crucificação do Calvário,
foi oferecida a Jesus uma bebida narcótica, vinho com mirra e incenso, para diminuir a dor, e ele recusou. Ele disse: eu estou com sede. Ele estava seco, foi dar vinagre. Para quem não sabe, vinagre para os romanos era papel higiênico, porque colocaram o vinagre no balde para fazer a limpeza, a higienização pessoal. E pegaram o vinagre e foram entorpecer ele. Não quero. Eita Deus. No decorrer do caminho, sua túnica estava mais uma vez colada em suas chagas, em todo o seu corpo. Cada fio de lã estava colado em sua superfície despida, e quando eram retirados, cada um dava a sensação de arrancar uma das inumeráveis terminações nervosas deixadas a descoberto das chagas. Colocava o manto, quando tirava, o sistema nervoso dele começava a latejar e a dor começava de novo, crente. Aleluia. Choques dolorosos se adicionaram a se multiplicarem, aumentando cada um para a seguinte sensibilidade do sistema nervoso. Ora, não se trata aqui de lesão local, mas de quase que toda a superfície do corpo, e sobretudo daqueles lamentáveis costas. Se você já viu os escravos no Brasil, quem já viu foto de como eles ficaram? Jesus ficou pior do que os escravos. Pior, as costas todas rasgadas. Uns dizem que os órgãos, a costela dele começou a ficar mostra, porque rasgava um pedaço de carne do Senhor. Colocaram ao pé os tipes, com as espadas deitadas sobre o patíbulo, as costas rasgadas, cheias de dor. Os carrascos tomaram as medidas. Um golpe iniciou para preparar os buracos dos cravos. O nervo mediano fora atingido. Jesus não foi pendurado pela mão, ele foi pendurado por aqui, olha, aleluia, pelo pulso, porque se fosse pela mão rasgava. Ele foi, Marcelino, pelo pulso. O nervo asiático começou a tremer, pastor Iraldo. Aleluia. Os pregos, os cravos, tinham um diâmetro da cabeça de 13 centímetros e o comprimento de 18 centímetros, quase o tamanho do meu palmo, e eram cravados sobre os pulsos, pois se fosse na mão, eles rasgariam completamente. A possibilidade de uma ferida perióstea dolorosa foi grande, bem como a lesão de vasos arteriais tributários da artéria radial ao cubital. Ou seja, isso aqui, olha, isso aqui. O cravo penetrado destruía o nervo sensorial motor, ou comprometia o nervo médio, radial ou nervoso cubital. Sabe o que está dizendo isso aqui? Quando Jesus foi pregado, ele sentiu cãibra. E a cãibra deixou o braço dormente, pastor Iraldo. Ele estava sentindo mais a dor, porque rasgou o nervo crente. Sob uma pequena pirâmide truncada, aos pés foram posicionadas e pregados por um prego de ferro entre o primeiro e o segundo espaço intertetaziano. Jesus foi colocado um pé em cima do outro e cravou uma pequena pirâmide sobre a cruz. Consequentemente, o nervo profundo do penório e ramificações dos nervos médios foram feridos. Aleluia, glória a Jesus. Os braços estendidos, mas o peso do corpo se puxava para baixo. Por essa razão, os músculos intercostais ficavam em um estado de inalação, ele não podia respirar, afetando a inalação passiva, diafragmática e muito leve. Esse texto aqui ele dá 5 minutos. Eu vou resumir para a gente cear. O doutor diz: com câimbras, ele tenta respirar, o corpo vai para frente, falta fôlego, ele faz força e puxa o corpo para trás, encostando as costas rasgadas, doloridas na cruz. Nu! Jesus estava nu, mano. Nu! A igreja católica botou uma tanga nele lá, ele nu, que Roma humilhava o condenado. E quanto mais força ele dava para ficar pendurado, mais as pernas tremia, tonto. Aí ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Glória. Deus meu, por que me abandonaste? Cadê os apóstolos? Cadê Lázaro?
Cadê Bartimeu? Cadê os que eles têm milagre? Aleluia. Cadê os fariseus? Glória a Jesus. Cadê Pedro? Cadê os crentes? Ninguém. Aleluia. Hoje é ceia. Glória a Jesus. Essa é só um resumo do que o médico diz. Ele estudou o que Jesus passou. Terrível. Terrível. Quando eu li a primeira vez, desabei em lágrimas. Foi por mim. Eu chorei porque isso foi por mim. Aleluia. Isso foi por Glória a nós. Jesus. Isso foi por você. Aleluia. Derrotando Satanás dessa forma terrível. Hoje a gente passa as pessoas nos bares. Hoje a gente para cá, bem perto ali no Carrefour, tem um monte de restaurante lotado, gente. Lotado. Ninguém quer saber de Jesus. Ninguém quer saber se ele teve cãibra, se ele desmaiou. O problema é dele. Mas nós, quando recebemos essa boa notícia que ele passou, e tudo isso para ele trazer de novo para o Pai. Por isso que eu disse, ou você sai mais crente, ou você tem que se converter de novo. Aleluia. Ou você sai mais crente, ou tem que se converter de novo. A igreja atual está um pouco se lixando com a crucificação de Jesus. A igreja é movida por dinheiro, é empresa, só quer saber de dinheiro. Só quer saber de dinheiro. Está um pouco se importando com o que Jesus passou, aleluia. E uma ceia dessa está um pouco se lixando. Vai trazer palavra de vitória. É nada disso, nada disso. Todo domingo a igreja se juntava para celebrar a ceia. Não era um dia na semana, um dia no mês, quer dizer, que como isso é a Assembleia de Deus. Todo domingo, porque ele ressuscitou no domingo, a igreja se juntava e celebrava a ressurreição do Cristo, velho. Aleluia. Eu não sei por que a igreja faz isso, é porque imitou e gosta. Isso é celebração de coinonia. Sabe o que é para ter aqui? Não é um pãozinho com um suquinho ali, não. Isso era para ser um jantar em todos os irmãos. Um jantar, pastor Irã, um jantar para celebrar, um jantar em harmonia com Cristo. Aleluia. Não é um pedacinho de pão e um suquinho, não. Isso foi tirado, arrancaram isso dos apóstolos. E a igreja inventou, colocou e até hoje. E toda a igreja copia. A maioria das igrejas copia isso. E quando você vê um culto como esse, é um de mal com o outro, é um emburrado com o outro, um com colete com o outro. E quando parte para um culto de ceia, aleluia, destrinchando isso aqui, isso é muito sério. Eu ia trazer aqui sobre a redenção, por isso que eu citei o Salmo 40 logo, não dá tempo não. Cristo foi o preço da nossa redenção, porque o preço da nossa alma foi caríssimo. Mas sabe quem pagou? Não foi ouro, não foi prata. Quem pagou foi Jesus derramando sangue. Glória a Jesus. É como se dá uma glória mais gostoso. Aleluia. Glória a Jesus. O preço para Deus ter a gente das mãos do diabo foi sangue. Sangue. Sabe de quem? De alguém que não tinha pecado. Sabe de quem? De alguém que nunca ofendeu a Deus. Aleluia. Sabe de quem? De Deus que humanizou. Deus criou o homem. Deus morreu pelo homem. Deus salvou o homem. O Deus Criador virou homem para salvar o homem. Eita Deus Deus. Aleluia. 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 Oh, Você pare de brincar de ser crente. Pare de zombar das coisas santas de Deus. Se aplique, porque se a trombeta tocar, você vai subir. Como você está com Deus? Como você está diante do Eterno? Como você está? Como está a sua comunhão com o Senhor? Aleluia. Porque é ceia. E esse é muito sério. Você está brincando com oração, está brincando com vida de crente, está brincando com as coisas santas do Senhor. Não brinque, se aprume. Aleluia, aleluia. Eu disse aqui, da outra vez que eu preguei, Iraldo, a igreja tem que crescer, tem que crescer, tem que avançar, tem que avançar, tem que crescer. Eu disse, como vai crescer? Ninguém está disponível para fazer a obra. Como vai crescer? Como? Agora você não se importa de levar o sofrimento de Jesus por alguém que está indo para o inferno, meu. Alguém está indo para o inferno. E tu não diz o que ele passou para resgatar, tirar das mãos do diabo. E tu não se importa. E está esquecido que tu vai se comparecer diante dele. E pode ele mandar a alma para o inferno. E agora? Ou pode mandar para o céu? Meu Deus, Jesus amado, isso é muito sério, crente. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Culto de Santa Ceia já era para ter uma consagração desde meia-noite. Passar o dia todo em jejum e oração, louvando e adorando a Deus para quando se encontrasse com os irmãos, tá bem alegre. E não fica o cara abatida, frustrado. Não, irmão, não. E outra coisa, para a gente fazer a leitura da ceia aqui, Marcelino disse que quer fazer a leitura, ajudar um ao outro, socorrer um ao outro na sua necessidade. Santa Ceia aqui é reflexão pura. Como eu estou com o meu irmão, como eu estou me portando com o meu irmão, como eu estou cuidando do meu irmão, como é que eu estou cuidando de Denis e como Denis está cuidando de mim, como eu estou cuidando de Cecília, como é que Cecília está cuidando de mim, como eu estou cuidando do meu irmão, qual a necessidade do meu irmão. Meu irmão está na penúria, vamos orar para Deus fazer. Não, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que cuidar, meu Deus. Parece que Jesus vai voltar agora. É o cuidado um pelo outro, um zelo um pelo outro. Gente, o mundo está aí fora, está um pouco se lixando para Jesus. E o pouquinho que tem, ninguém cuida, ninguém zela, irmã Lani. Ninguém zela pelo outro, o que é isso? O mundo está aí, ó, farra para cima e para baixo. A gente foi para a praia, a gente está no cabaré, a gente está no motel, a gente está na feitiçaria. O povo está curtindo farra, festa, mundana, está nem aí. E a gente aqui no grupinho de crentes, um com leito com o outro, sem entender o que eu e você nunca ia aguentar isso aqui que Jesus aguentou, para Deus ter misericórdia de mim e de você. E numa ceia dessa, a gente sai daqui, presta atenção, mas parece uma empresa, irmão. Parece uma empresa. Eu já trabalho em empresa, chega, bate o cartão, bate o ponto, terminou, vai embora. Igreja está parecendo empresa. Cada um chega aqui, senta. Eu estou falando só daqui, né? Igreja grande também. Senta, termina o culto, vai embora. Não se preocupa com o estado do irmão. Não pergunta se tu está bem, se tu está mal, se tu está precisando de alguma coisa. Parece que é estranho, meu Deus do céu. Não se importa com ninguém, pastor Irau. Que é isso, Marcelino? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Glória, O que é isso, meu Deus do céu? A gente se encontra não para bater o cartão. É culto de quê? Libertação. Eu vou ter libertação, bater o cartão. Já fiz a obra. É culto de campanha. Fui lá, já fiz a campanha, bati o cartão. É culto de ceia, é ceia. Fui lá, bati o cartão. Pega, eu estou apressado. Meu Uber, minha bicicleta, minha moto, meu carro, meu cheque, meu camelo, meu avião, meu navio, eu tenho que ir embora. Nisso você está em Cristo? Você é cristão? Nunca nasceu de novo. Você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Você não conhece o que Jesus passou. Você não sabe o que é o amor de Deus. Porque você não tem coragem de dar um abraço no irmão, na irmã e se preocupar com o estado dessa pessoa. Eita, Jesus. Glória a Deus. Para concluir, isso aqui é para chocar eu e você. Você sabe o que é o shalom de Deus, a paz do Senhor? Sabe o que é o shalom de Deus? Sabe o que é o shalom dele? Tem gente assim, ó, mas senhor, mas está espirrando. Não sabe nem o que é a paz do Senhor, o shalom. Paz, Aleluia. Glória a Jesus. Paz é o bem-estar. Deus não é atribulado. Deus tem tudo completo, pastor Irau. Deus não precisa de nada. Sabe o que quer dizer a Glória a paz? Jesus. Quando eu digo a paz do Senhor para a tua vida, eu estou desejando que a integridade do Senhor, o bem-estar dele, a prosperidade dele, tudo de bom dele seja contigo. Aleluia. Seja contigo, tua casa, tua família. Sabe o que quer dizer a paz do Senhor, Lani? Nada pode faltar na sua casa. Glória a Jesus. Nada pode faltar na sua vida. Aleluia. Nada. Glória a O pastor Deus. Léo está enfermo. A paz do Senhor não está completa. O shalom não está completo. Há uma falha. Então está enfermo. Vamos clamar para Deus restaurar a saúde para o corpo estar em paz. Porque Deus não é doente? Por que eu vou ficar doente? Me cure. Ah, então essa doença vai me levar. Então me leve, Senhor. Olha a diferença. Então uma ceia para terminar. Como é que o shalom de Deus não está aqui? Quantos aqui estão com problema? Eu vou orar para Deus resolver, porque eu não posso contar com o irmão. Mas Paulo diz aos Romanos: conte as necessidades aos santos. Uma reunião da igreja, sabe o que vai acontecer? Cada um tem que contar o problema ao irmão, e o irmão tem que ajudar a resolver o problema. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por que tu vê isso na igreja? Porque o quê? Virou clube. E são os associados do clube, né? E cada um tira uma laminha, uma casquinha aí, ó. Tá errado, gente. Tu tá entendendo quantas vidas do inferno
Eu disse a minha esposa ontem, tem 99% de chance da maioria dessa igreja ir tudo para o inferno. 99% dos crentes vai tudo para o inferno, pastor Iraldo. Cantou, pregou, cuidou de igreja, mas vai para o inferno. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Como? Tive fome e tu não me deste de comer. Tive sede e tu não me deste de beber. Estava nu e tu não me vestiste. Estava preso, tu não fosse me visitar. Eu era estrangeiro e tu não me hospedaste. Quando? Quando tu não fez por nenhum pequenino meu, tu não fez por mim. Aparta-te de mim para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus demônios. Tu estás entendendo a seriedade de servir a Deus, terra? Aleluia! Zelar um pelo outro, cuidar um do outro. Meu Deus. Glória a Jesus. Parece até que a gente fala isso é um pecado, gente. A gente não pode tocar isso nas igrejas mais não. Eu já falei muitas vezes esse tema aqui. Eu nunca mais preguei nas igrejas. Eu já falei sobre isso aqui. Nunca mais me chamaram para pregar. E aí? E aí? E aí? Não quer, não aceita, porque é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Uma vez eu preguei sobre o amor de Deus para concluir, Marcelino. Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi? Não escuta ele não. Isso não foi de Deus, não. Isso foi do diabo. Olha o que eu vi. Falando sobre o amor de Deus. Eu falei sobre o amor, cuidar um do outro, zelar um pelo outro. Sabe o que disseram? Não escuta ele não. Isso não foi de Deus, não. E eu lendo o texto, eu explicando o texto, dizendo, me acabando de pregar. E disse que foi do diabo, não foi do Deus. Não tem Bíblia não, é? E aí? E Não tem aí? Bíblia não, é? E aí? A Bíblia não é regra de fé tradicional, ou é outro livro? Se for clube, não é não. Muita gente faz de gibi. É um gibi. É um livro. Nós somos guiados ao juízo promotor. Aleluia, glória a Jesus. A Polícia Federal é regida pela Bíblia. Aleluia. Qualquer pessoa já puxa assim a Bíblia. E tem que botar a mão para jurar em cima dela. Tem que jurar. Estados Unidos, país cristão, botar a mão em cima da Bíblia, meu. Está jurando em cima da palavra de Deus. A gente não pode pegar um livro qualquer e achar que um livro qualquer é maior do que Deus. Não, um livro qualquer vai queimar. Buda queimou, outro morreu. Eu só vejo tudo e morreu. Morreu foi para o inferno. Mas Jesus, ele saiu do meio da morte, ressuscitou e está até hoje no meio dos vivos. Eu chorava tanto quando ouvi essa música. Jesus Aleluia.
me falou de Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Minha mãe nunca me ensinou sobre Cristo. Mas Ele me amou e se revelou para mim. Meu pai morreu sem Cristo. Não sei você, né? Meu Deus, não sou demais. Saber que Ele estava indo para o inferno. Ele, antes de me lançar para o inferno, Ele se manifestou. Não sei se você fica alegre com a sua salvação, mas eu sou muito alegre. E saber que uma ceia pastoral muito em breve, estaremos diante dele. Aleluia. Estaremos diante dele, Marcelo. Teremos a face dele. Sabe o que ele vai dizer? Venha, bendito de meu Pai. Aleluia. Venha, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença. Não vai ter mais despeito, não vai ter mais nada. Será um povo só. Aleluia. Será sempre, aleluia, crente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discerniu o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem diz amém? Amém. Há alguém aqui que quer pedir perdão? Está em paz? Se tiver todo mundo em paz, então glória a Deus. Quem está em paz, diga amém? Amém. Vamos orar, estenda a mão aqui para o pão e o vinho. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar seu instrumento, símbolo do corpo de Cristo que foi rasgado por nós, para chegar na tua presença. Cada um sempre pegar e venha, meu Deus, a comunhão com o Senhor restaurada. Firmar a fé em ti, Senhor, até tu voltar. A força da graça da ânimo. E aquele que não pode, Senhor, ajuda a vencer, repreenda todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Pai, também te apresentamos esse suco da uva, símbolo do teu sangue, Senhor, vertido lá na cruz, como som de sangue derramado ali no chão, Pai. Que esse vinho, Senhor, quem tomar, haja uma restauração também e comunhão pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Preparado está, vencerá. Te chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Tem família.
Senhor que também nos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças ao partir disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro de Deus que tem o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pegou o pão poder comer em nome de Jesus. Oh Deus grande, aleluia. Te ajuda. Glória a Deus. Glória a tua, Senhor. Glória a tua, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e dizendo: este cálice é o novo testamento em meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quem crê que Ele vem? Ele vem, guarda a tua fé. Ele vem. Venha todos, oh glória. Aqui está Deus, conte pra mim o teu problema. O teu problema, mas responde agora. Dê um abraço na sua irmã, dê um abraço nela aí, crente. Que Deus te leve, Deus te proteja, Deus te